Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um podcast Farmacêuticas. Eu sou Fernanda Bidoia e hoje eu tenho aqui a querida Daniela Silva, especialista em qualificação, sabe tudo dessa área, parceira, amiga, e que hoje vai contar um pouquinho da experiência. A gente vai debater essas mudanças na RDC 301/19, o que mudou da 17 para 301, e temos muito que falar, né, Dani? Com certeza. Então, bem-vinda, obrigada pela tua presença. E Dani, tema polêmico, qualificação, o que mudou, o que a gente tem como impacto inicial, por onde começar para a adequação da nova norma? Bom, Fer, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. É uma honra estar aqui com você para discutir sobre um assunto que eu sou apaixonada, qualificação de equipamentos. E realmente temos muito que discutir aí, né, de mudanças que tiveram entre a 17 e a 301. Que não foram poucas. Não foram poucas. Em equipamentos não temos mudanças tão significativas, mas temos sim algumas mudanças, algumas estratégias a serem adotadas, né? E basicamente, da 17 para 301, o que mudou mesmo foi a inclusão do termo FAT e o SAT. Maravilhoso, porque a gente já fazia, mas não tinha a obrigatoriedade. Exatamente, não era um documento auditável. Perfeito. E agora começará a ser. E a parte do termo de requalificação. Isso. Porque o termo requalificação, nos planos mestres de validação, a gente não pode utilizar mais o termo requalificação, exceto para equipamentos térmicos, que segue a ISO, a NBR 16328 e a 17665, e para sistemas de HVAC, né, salas limpas, que segue a ISO 14644. Para esses, continua valendo o termo de requalificação, mas para equipamentos produtivos, a gente vai ter que falar de monitoramento contínuo. E aí que tá o X da questão. Fase 3 da qualificação. Exatamente. Talvez juntar o desempenho com a fase 3 da validação de processo. Fazer um mix aí. Enfim, e para ir no começo, né, do diagrama em V da qualificação, vamos falar então de projeto, qualificação do tipo FAT. Sim. Que entrou assim, era uma coisa que algumas indústrias já praticavam. Eu pessoalmente, assim, a minha qualificação favorita, que é um desafio, você participa do projeto, do desenvolvimento, da montagem do equipamento. Eu acho isso fantástico. Incrível, fantástico. Isso que eu não sou engenheira, não entendo nada, né, de construção de equipamento, mas é onde a gente acaba entendendo, levando para o nosso mundo ali farmacêutico. Então, assim, para quem não teve esse conhecimento, né, de formação, como é o meu caso, é um momento que a gente aprende bastante. Com certeza. Então, eu queria, assim, da tua experiência, o que você acha que é bacana o pessoal começar a fazer? O que você entende por qualificação do tipo FAT, projeto? Explica um pouquinho para o pessoal. Vamos lá. Bom, para fazer o FAT, eu acho que antes do FAT, a gente tem uma premissa muito importante que algumas pessoas deixam de lado, que é o requerimento do usuário. Perfeito. O ERU ou o RS, né, que a gente chama. Esse documento é fundamental para direcionar a compra do equipamento, que é onde vai constar todos os requisitos que o equipamento deve conter realmente, para que a gente possa falar para o fornecedor, eu quero o equipamento assim. E ele te entregue da forma que a gente solicitou. Porque se a gente não faz esse documento, como que eu vou fazer um FAT no fornecedor, um teste no fornecedor, num equipamento que não foi construído conforme o fornecedor pediu e não conforme nós solicitamos? Então, o requerimento do usuário, apesar de não ser um documento auditável, ele é fundamental nas etapas de qualificação, até mesmo para fazer a qualificação de projeto, que é ainda um requisito anterior ao FAT, né, que a gente chama. A qualificação de projeto é uma qualificação documental, onde a gente avalia os documentos que o fornecedor nos entregou, conforme os requerimentos dos usuários que a gente solicitou, e a gente vai avaliar as especificações técnicas, as especificações funcionais do equipamento, confrontando com todos os requisitos que foram solicitados no requerimento do usuário. E aí, uma vez aprovado o QP, o projeto, a gente parte para o FAT. O FAT a gente vai lá no fornecedor, fazer os testes mais críticos do nosso equipamento, testes que realmente são consideráveis. E é a oportunidade da gente avaliar se tem melhorias a serem realizadas no equipamento, se tem algum desvio, se o equipamento não veio conforme, não foi projetado, conforme a gente solicitou em requerimento do usuário. Então, eu acho que
teste fundamental que deve ser realizado, principalmente para equipamentos, quando a gente compra equipamentos do exterior. Porque é muito mais fácil solucionar o problema lá no fornecedor, no fabricante do equipamento. Exatamente. Do que no fabricante do medicamento, exatamente, né? Quando ele já é entregue e quando chega aqui, muito o que fazer. Vai ter que chamar o fornecedor lá, o técnico lá do exterior, é hora técnica que a gente está pagando, Perfeito. é atraso em cronograma, então tem alguns fatores que vão levar... da dificuldade de agenda, né? Principalmente Exatamente. se o técnico é de outro país, o deslocamento dele, então a gente precisa usar o equipamento com urgência, tem problemas e aí tem essa dificuldade. E eu vou entrar um pouquinho... Você puxou o gancho aí da URS, né, o requerimento do usuário, e eu queria colocar um pouquinho mais a respeito da necessidade de fazer um documento bem feito. Sim. Porque o que hoje eu sinto mais dificuldade na hora de executar uma qualificação vou pedir uma URS e ele tem meia dúzia de linhas que não... 6 requisitos. 6 requisitos que não falam nada com nada. Geralmente é feito pelo pessoal da produção, algumas vezes passa pela engenharia, manutenção, mas não chega na equipe de qualidade, na equipe de qualificação. Então, vários requisitos que a gente olha com aquele olhar mais crítico de qualidade, que seriam importantes, não foram contemplados, e isso já é um tiro no pé, assim, em termos de qualificação. Então, queria ver, assim, dica sua do que pode ser melhorado, do que é bacana ter na URS. Bom, primeiro ponto, uma equipe multidisciplinar, que nem Perfeito. você falou. Tem que ter a participação da produção, da garantia, até da segurança do trabalho. Ótimo, se a gente pensar na NR12 de segurança do trabalhador, né? A NR13 para a parte de válvula de segurança, vaso de pressão, para uma autoclave. Então, assim, a área de segurança do trabalho também tem que ser envolvida. Perfeito. Então, é produção, segurança do trabalho, manutenção, engenharia, a qualidade, porque a qualidade que vai estar com os olhos de qualidade avaliando se está realmente compliance com as boas práticas de fabricação ou se não está. E avaliar também as normas que a gente tem, né? Porque a gente tem alguns requisitos sanitários para serem cumpridos. Tem essa também, material construtivo. Material de construção, exatamente. Um produto que vai em contato direto com o produto, um equipamento. Tem que ser de aço inox 306L. Não adianta colocar um aço inox 304 que não vai passar. Não vai passar, exatamente. Isso daí é sanitário, são boas práticas de fabricação. Então, assim, a minha dica é elaborar um requerimento do usuário realmente muito bem robusto, com essa equipe multidisciplinar, com todas as áreas envolvidas e seja aprovado. Que seja aprovado por todos leiam, todos aprovem. E também um item muito importante, quando o equipamento tiver um software embarcado, já aplicar a 21 CFR parte 11 e a IN 43 de validação de sistemas. Essas são as dicas fundamentais para se ter realmente um requerimento do usuário muito bem elaborado. Para garantir que a gente consiga depois fazer todas as etapas de qualificação, inclusive desempenho e já pensando no processo. Porque se a gente quer um processo robusto e reprodutível e principalmente que lá na frente esteja dentro de um controle estatístico, se você não tem um equipamento que lá atrás não atendeu todos os requerimentos, esquece. Você não vai conseguir validar seu processo. Não vai dar. Não vai dar. Com certeza, aí é uma cadeia, né? A qualificação de equipamentos é a primeira etapa. Primeira etapa, é um pré-requisito. É um pré-requisito para validar o processo. A gente não pode iniciar o processo se não tiver a qualificação de equipamentos. Então, assim, tem que ser uma qualificação muito bem robusta e começa, sim, lá no requerimento do usuário, que é o primeiro item lá do nosso diagrama em V. Não, e detalhe, tudo documentado, né? Porque o que eu tô cansada de ver é evidenciado. O pessoal faz testes, não documenta de uma forma coerente, a gente não tem a rastreabilidade, não consegue provar que certas etapas foram executadas na qualificação. Exatamente, não temos a rastreabilidade e às vezes não temos a integridade de dados também. Porque assim, como que eu vou garantir que foi feito aquele teste? Garantir a integridade de dados. Se não dá para garantir com um print de tela, foto. Coisa simples. Por exemplo, meu equipamento tem que fazer o teste de molibdênio, o teste de comprovar se é aço inox 316L, desculpa. E a gente não é um equipamento que já está em uso. E eu não tenho mais o certificado, exatamente. O que eu faço? Teste de molibdênio. Simples, e como que eu qualitativo e como eu evidencio? Foto. Garante a minha integridade de dados e garante minha evidência para mostrar para o auditor também. Maravilhoso. E já passando adiante, pensando na questão da requalificação, porque a qualificação de instalação, operação,
acaba não mudando muita coisa. Eu pego muito no pé, assim, não muito no pé, mas acho que não é nem o termo adequado. Mas eu sempre dou a dica de olhar a superfície de contato, porque como eu tenho esse gancho muito profundo, uma ligação que vai na alma relacionada à validação de limpeza, então isso é muito importante. Sim. E eu acabo aprofundando um pouco mais em impurezas elementares, porque o equipamento ele não pode ser fonte de contaminação para metais pesados. Então é um item que eu coloco muito. Fora isso, a gente não teve grandes mudanças na qualificação de instalação e operação. Não, instalação continua sendo avaliação visual, especificação técnicas, né? E operação, pegar o manual de operação e testar o beabá, todos os testes do manual de operação. E agora realmente. você pegou um ponto importante, já voltando lá para o FAT, manual de operação. Uma coisa muito bacana de se fazer também no FAT é assim, muitas vezes a gente recebe o equipamento já com manual, exatamente, do jeito que o fornecedor, o fabricante do equipamento quer e está acostumado. Ele tem um template padrão. Só que ele não atende a indústria farmacêutica, que a gente precisa de mais informações, a gente precisa de um passo a passo detalhado, de informações inclusive a respeito do óleo, do lubrificante, que muitas vezes não é grau farmacêutico, e a gente precisa que seja. Então, assim, muito cuidado com o manual, né, durante a qualificação, fazer uma avaliação mais completa. Sim, né? E você pode até avaliar no FAT se tem realmente já no FAT, se o fornecedor já está com o manual, ele pode estar em draft, porque o manual deve ser personalizado para cada equipamento. O que a gente vê muito hoje que são manuais padrões, templates padrões que vai para a sua empresa, mas talvez não condiz com a realidade da sua empresa. E no FAT, você pode ter a oportunidade de falar para o seu fornecedor, olha, eu quero um manual personalizado conforme o equipamento que eu estou comprando realmente. É uma boa dica também. Não, e eles revisam. Com certeza. Isso Tranquilo. Já está dentro do projeto, eles entendem essa necessidade. Então, vai da gente se preocupar e solicitar. Então, é só um ponto assim que eu já tive muito problema com essa questão, eu achei legal falar. E aí, bom, a gente estava falando qualificação de instalação não teve muita alteração, operação não, mas e o desempenho, Dani? O desempenho, a gente tem a parte agora de qualificação de embalagem também, né? Que entrou. Que antes a gente testava o QD, talvez junto com a avaliação de processo, mas assim, muitas empresas não faziam, então assim, era algo muito obscuro. Hoje está muito bem claro que a gente tem que ter a qualificação de desempenho e a qualificação de embalagem, que são equipamentos até embalagem primária, tá bom, a gente entra em QD. E a qualificação de embalagem secundária entra como qualificação de embalagem. Para desempenho, acho que a gente pode associar, como a gente já conversou bastante sobre isso, trocamos ideias, né, figurinhas, porque é algo que tá todo mundo desenvolvendo estratégias nesse momento, novo, né? É tudo muito novo pra gente, a gente não sabe como que vai ser exigido em auditorias. A gente pode associar, assim, acho que a fase 3 da validação de processo. O que você acha? Acho maravilhoso isso, porque assim é onde a gente tem dados. Porque um erro que eu vejo na qualificação de desempenho, o pessoal geralmente acompanhar apenas um lote. Um lote para tratamento estatístico não te dá nada. Você não sabe se deu certo por conta de sorte, coincidência, ou se o universo estava conspirando a favor. Então, assim, a gente não tem dados comparativos, você não pode afirmar nada. Sim. Então, a dica que eu dou é sempre vai fazer a qualificação de desempenho, verificar quais são os piores casos, ter um racional científico. Uma matriz racional. Exatamente. Para cada pior caso, desafiar, né, pensando na consecutividade aí, para a gente ter a reprodutibilidade dos dados. E até fazer um tratamento estatístico, que vai ser um diferencial. Para quem aplicar. Porque assim, a estatística tá vindo com tudo desde o ano passado. A estatística começou com agora. Processo, agora tem que aplicar em limpeza, revisão periódica de produto. Então, por que não aplicar em equipamentos também? Vai deixar total sentido. Com certeza. Até mesmo porque o índice PK, ele tá relacionado ao desempenho do equipamento. Exatamente. Enquanto o índice CPK está relacionado à variabilidade do processo. Então, a gente precisa, esses dados, pensando aí numa capabilidade, eles são importantes para a gente entender o comportamento do equipamento diante, assim, qual é o impacto direto do equipamento no processo. Exatamente. Então, a gente consegue entender essas questões e até em casos de desvios ou situações onde a gente tem processo
fora de tendência, a gente consegue identificar melhor a causa raiz. Que pode ser no equipamento. Que pode ser no equipamento, justamente, e aí sim atuar de maneira correta. Exatamente. Né? E aí tem aquele ponto, né? Qualifiquei meu equipamento, fiz o requerimento do usuário, projeto, FAT, a instalação, operação, QI, QO, fiz o QD, o desempenho, e aí vai entrar em requalificação? Não. Hoje não entra mais em requalificação, exceto, conforme eu falei, para equipamentos térmicos e salas limpas. Ou uma situação de mudança. Ou uma situação de controle de mudança, exatamente. Mudei meu equipamento, vou abrir controle de mudança e avaliar se teve impacto na qualificação anterior. Agora se fala em monitoramento contínuo do processo, do equipamento, do sistema. A gente tem que aplicar uma estratégia, que também é algo novo, que todo mundo agora não está sabendo como conduzir isso. Talvez a gente possa aplicar, sim, também uma revisão periódica do equipamento. Uma espécie de RPP Uma para espécie equipamento. de RPP para equipamento. Ótimo. Por que não? A gente vai estar avaliando o plano de manutenção, o plano de calibração, a gente vai estar avaliando desvios, se ocorrer, que é muito importante. Se houve alguma modificação no procedimento que possa levar a alguma operação diferenciada. Se todo mundo está treinado, se os novos operadores foram treinados. Então, assim, é uma forma de você monitorar o seu equipamento ao longo do ano. Então, você não vai ter mais requalificação a cada 2 anos. Você vai ter um monitoramento contínuo. Todo ano a gente vai estar monitorando aquele equipamento. E isso veio para agregar, para ajudar o nosso processo. Com certeza. Porque a gente validava uma vez, tinha toda a preocupação, calhamaço de documentação, de estudos, e aí esquecia dele. Daqui 2 anos se voltava a pensar novamente. Com sorte, né? Porque há situações de 5 anos, pessoal que deixava até mais. Exatamente. E aí, às vezes, ele é fonte de desvios, você não identifica corretamente a causa raiz. E às vezes o problema está no equipamento. E se você vier com esse monitoramento contínuo, a chance de dar alguma coisa errada no processo é muito menor. Com certeza. E até um ponto que a gente pode avaliar na revisão periódica do equipamento é o manual, porque se perde manuais das empresas. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Documentação, especificação técnica, desenho do equipamento, diagramas elétricos. A gente pode também colocar na revisão periódica do equipamento, porque aí a gente vai conseguir manter esses documentos, não vão se perder, como muitas empresas que eu vejo, você vai fazer uma mudança de equipamento, cadê o manual? Não tenho. Não tem. Se perdeu. Fiz uma mudança de empresa. E muitas vezes o fornecedor não tem mais aquele manual, ele também não tem algum tipo de biblioteca que possa te fornecer uma cópia. Então, acho que é uma dica legal que o pessoal pode sim estar colocando nessa revisão periódica do equipamento. Então, eu acho que veio para ajudar a gente a manter tanto o equipamento e também a manter os nossos processos depois, né? Porque o equipamento é a primeira etapa, que depois vem a avaliação de processo. E limpeza, e transporte, vem tudo, né? Transporte e trabalho que não acaba mais. E uma coisa que eu falo muito, Fer, pro pessoal, a gente não tem que se preocupar com o que a legislação pede. A legislação pede. A gente tem que cumprir o que a legislação pede. Mas a gente tem que ter uma visão, como profissionais da saúde, em pensar na qualidade do produto que a gente está mandando para o mercado final. Porque o consumidor final quem é? Somos nós mesmos. Sou eu, sou a minha mãe, nossos filhos, nossos maridos, vós, avós. Então, assim, a gente tem que cumprir legislação. Porque muita gente fala assim, mas aonde está escrito na legislação? Eu fico louca da vida com isso. Não é porque, assim, não está escrito que você não vai fazer, que não deixa de ser uma boa prática. Exatamente. Por conta desse risco. Ainda mais agora está muito nítida essa questão do risco da saúde do paciente ou do consumidor. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, cabeça aberta, mente aberta, pensar em qualidade, realmente, para se manter competitivo no mercado. E falando em risco, vou entrar em outro detalhe também, que é a questão da necessidade de avaliar os riscos antes de qualquer estudo de validação. Então, não só por meio de análise de risco, mas também um gerenciamento de risco, que agora é a bola da vez, que está completamente correto. Porque é uma coisa que eu falo para o pessoal também. A gente, como brasileiro, não só como profissional da indústria farmacêutica, a gente tem o péssimo hábito, se é que eu posso chamar isso de hábito, de sair fazendo de peito aberto, sem planejar nada, e depois ver o que está acontecendo de errado. Não faz a prevenção. Não faz a prevenção, não faz um planejamento e não mitiga os riscos. Não vê o que pode dar de errado. Sai fazendo, depois quebra a cara.
Então, eu queria assim que você trouxesse um pouquinho da tua experiência com relação à necessidade de elaboração de análise de risco. Sim. Ferramentas, o que você tem dado de dica, porque assim, eu vejo como obrigatório. Eu não Sim, não tem como não imaginar fugir. Um estudo sem análise de risco. Qualquer estudo de qualificação e validação, você tem que aplicar uma análise de risco, uma ferramenta de análise de risco, fazer o gerenciamento de risco. Para equipamentos, não foge de uma avaliação de processo, não é diferente, né? Diferente de uma avaliação de limpeza, metodologia analítica, a gente tem que fazer sim. Até mesmo porque a gente tem que trabalhar com prevenções. A gente tem que saber quais são os potenciais riscos para que a gente consiga propor ações, né, preventivas e corretivas, capas, né, para que esse risco não ocorra. Mitigar em zero? Difícil. Não existe risco zero. Mas a gente tem que sim mitigar. Sempre me perguntam, Fer, qual ferramenta que eu utilizo para fazer uma qualificação de equipamentos? Para a qualificação de equipamentos, como equipamentos não é um processo tão complexo como uma avaliação de processos, pode-se aplicar o GAMP, uma análise de risco qualitativa. Não tem problema nenhum. Mas também pode-se aplicar o FEMEA. Muita gente aplica... Assim, depende do procedimento de gerenciamento de risco da sua empresa. E também da expertise do analista que vai estar elaborando, né? Primeiro, obviamente, o POP e depois a experiência. Exatamente. Mas o mais importante é listar todos os potenciais riscos do equipamento e propor ações para que esses riscos não ocorram durante a qualificação. E depois durante a avaliação de processo, que vai ter uma análise de risco anterior à avaliação de processo. Então, eu acho fundamental fazer análise de risco. A 301 está muito bem clara. Dessa necessidade. Não tem como não fugir, porque ela deixa muito bem claro que qualquer estratégia que for adotar tem que ser baseada no gerenciamento de risco. Tá muito claro isso. E agora, só para a gente finalizar esse ponto, eu queria conversar com você sobre desvios. Sim. Por quê? Um erro que eu vi, assim, que eu penso com uma cabeça de garantia de qualidade. Desvios eram encontrados durante os estudos, não só de qualificação de equipamentos, mas de validação de processo, até mesmo de limpeza. E esses desvios não eram tratados como desvios da qualidade, simplesmente como desvios alheio. Dentro do protocolo. E muitas vezes não tinham um tratamento, não tinham um gerenciamento e acabavam isolados dentro das sistemáticas de desvios. E agora isso não dá mais. Quando a gente pensa no universo de gerenciamento de risco, numa sistemática completamente diferente, vai de contra essa avaliação. Porque o registro de um desvio acaba impactando no índice de ocorrência. Isso, exatamente. Né? Um novo registro de desvio. Então, como é que você trata esse assunto? Bom, enfim. O que eu tô vendo muito aí, que eu tô orientando muito o pessoal a fazer para equipamentos, qualificação de equipamentos. Se a gente encontrou um desvio não crítico, como tá lá a instalação, avaliar o tag do equipamento, mas o tag consta no plano de manutenção, tá lá, mas não tá identificado ainda fisicamente. Esse desvio eu posso abrir dentro do protocolo de qualificação, desde que, quando eu finalizar a minha qualificação e gerar o relatório, esse desvio vai estar concluído. Se ele não estiver sanado, aí sim ele vai ter que ir para um desvio de qualidade da empresa, do sistema de qualidade da empresa, porque a garantia da qualidade vai ter que gerenciar esse desvio, porque senão se perde a rastreabilidade. Então, assim, desvio, se você não... Tem gente que prefere não abrir desvio no sistema de qualidade no primeiro momento e abre somente durante a qualificação, mas aquele ponto que eu falei, tem que ser solucionado até o final da qualificação. Se não for solucionado, vai para o sistema de qualidade, porque a gente vai entrar no índice de indicadores, né? Porque a gente tem que saber o que está acontecendo e a garantia tem que gerenciar para verificar se foi fechado, se não foi, qual é o prazo, quem é o responsável. E fazer um follow-up dessas ações. Exatamente. Então, acho importante. Concordo 100% Agora, desvio contigo. críticos. Aí não tem como não fugir. Não tem como escapar. Aí é pro sistema de qualidade geral. Agora, desvios não críticos, a gente consegue ainda colocar somente na qualificação. Algo menor, como o exemplo do tag, que é facilmente solucionado. Exatamente. Não precisa de um plano de ação muito elaborado. Então, concordo contigo. E aí, quando eu for fechar o relatório, esse tag já tá lá fisicamente com a etiquetinha, com a plaquinha, já tá solucionado. Então, não vou ter desvio mais nesse momento. Perfeito. Então, essa é a minha dica para o pessoal que aí está começando com qualificação de equipamentos. Sim. Dicas preciosas, com né? certeza. A gente vale ouro. E, Dani, acho que por hoje a gente conseguiu fazer um overview. A ideia do podcast é ter esse bate-papo, trocar experiências e promover
informações interessantes, disseminar conhecimento. Disseminar conhecimento, eu acho que foi muito bacana. Você tem alguma coisa que você queira acrescentar, alguma dica adicional? Bom, como dica final, né, concluindo aqui, eu acho que quem está trabalhando com qualificação de equipamentos, seguir realmente o diagrama em V, não pular nenhuma etapa, fazer uma qualificação prospectiva, o equipamento vai entrar em operação, eu vou qualificar antes dele entrar e não deixar para fazer uma qualificação concorrente, porque você já vai estar não compliance, já vai levar uma não conformidade. Isso. Então, assim, peguem a importância de qualificar um equipamento realmente, sigam o diagrama, elaborem um bom requerimento do usuário, uma boa URS, sigam todas as etapas. Para quê? Porque no final vai ter a validação de processo e a qualificação de equipamento vai impactar totalmente na validação 100%. De processo. 100%. Então, assim, não façam papel para inglês ver. Vão realmente fazer... Mudar essa cultura né, de produzir papel. Muito bem. Assim, tenham paixão pelo que vocês façam, vão na área, executam, vocês estão conhecendo o equipamento. Por mais que nem você falou, você não é engenheira. Tudo bem, não é engenheira, mas você vai estar conhecendo aquele equipamento. Uma farmacêutica vai estar conhecendo o equipamento, as funções dele, o projeto dele. É super interessante, é um conhecimento seu, que ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar, até porque se acontecer alguma coisa lá na frente, como você está falando de desvio, você conhece com profundidade, vai saber muito mais fácil investigar. Você vai se diferenciar no mercado tendo essa filosofia, essa postura. Então, essa é a dica que eu dou para todo mundo que trabalha na área de qualificação de equipamentos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, foi muito legal esse bate-papo. Todo meu, Dani, obrigada pela tua disponibilidade, pela presença e principalmente por contribuir de forma tão maravilhosa com o seu conhecimento e principalmente o seu tempo, que a gente sabe que tua agenda é corrida. Imagina, nossa. É isso aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, então curtam, compartilhem. E inscrevam-se no Instagram da Dani e do Portal Farmacêuticas. E a gente se vê, se Deus quiser, em breve. Em próximos. Com certeza. Até mais, gente. Obrigada.